que significa ter essa identidade, ter este nome, Adventista do sétimo dia. Para tanto, eu convido aos irmãos para abrirem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Sim, antes, porém, vamos falar com o nosso Deus novamente, pedir a bênção para este estudo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, a Tua palavra será aberta neste momento, Senhor. Pedimos a unção do Teu Santo e Bom Espírito para iluminar as nossas mentes, para que possamos, ó Pai, assimilar as lições que o Senhor preparou para cada um de nós nesta noite. É o que humildemente nós pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome e por amor de Jesus, as agradecemos. Amém. Diz assim, Apocalipse 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Será que tem alguma importância, alguma relevância, algo especial nessa mensagem para nós, adventistas? Sim, porque a nossa missão como adventista do sétimo dia está concentrada neste texto. Graças a Deus que no mundo evangélico todos aceitaram a Jesus, seu nascimento, a sua vida, o seu ministério, mas o ministério de Jesus hoje, que Jesus está fazendo no céu, não, só nós os adventistas do sétimo dia. E nós representamos a sétima igreja do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, a igreja, o povo da última mensagem, do último convite, o povo que Deus confiou essa missão de preparar o mundo para quê? Para a volta de Jesus. Então, o que significa ser um adventista do sétimo dia? Você tem a missão de quê? Preparar o mundo para quê? Para a volta de Jesus. Eu queria ler com vocês algo interessante que a escritora Ellen White escreveu no livro Conselhos para a Igreja, página 58. Poderia projetar por gentileza, irmão Davi? Diz assim: os 3 anjos de Apocalipse 14 representam um povo que aceita a voz das mensagens de Deus e vão, como agentes seus, fazer soar a advertência por toda a terra. Queridos, o significado de anjo é mensageiro. Esse é o significado da palavra anjo. E esse anjo é eu e você. É isso que Deus espera de mim, como um adventista do sétimo dia. Alguém que vai levar, que vai preparar o mundo, que vai pregar a toda nação, tribo, língua e povo. Ou seja, na sua esfera de influência, na sua família, na sua vizinhança, nos vizinhos da igreja, em todo e qualquer tempo, precisamos o quê? Pregar que Jesus está voltando, para que nós possamos iluminar, para que nós possamos ajudar com os nossos dons. E é sobre isso que eu vou cantar agora. Preste atenção nessa mensagem.
louvor ele fala como nós podemos ser usados por Deus para iluminar e para ajudar as pessoas, preparar as pessoas para a volta de Cristo. Medita nessa letra e pense como você pode ajudar alguém a se preparar para a volta de Jesus. A ênfase que dá neste verso chama a nossa atenção é para algo que precisa ser
restaurado. O que precisa ser restaurado? O Antigo Testamento, a mensagem do sábado e a mensagem do Deus Criador. Por que o Antigo Testamento precisa ser restaurado? Para o mundo evangélico, o que vale mais, tem mais valor para eles, é o quê? É o Novo Testamento. A Bíblia para eles é mais o Novo Testamento. O Antigo Testamento é como se fosse um apêndice bíblico, uma herança, não é? Uma herança para o povo judeu. Ele tem mais valor para eles de Jesus para cá. Jesus, o nascimento, o ministério de Jesus, né? Que são verdades, queridos, consideradas por muitos sem importância, não é? E também a igreja primitiva. Só que toda a Bíblia é bem clara, não é? Toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a educação na justiça. Então, no Antigo Testamento, tem mensagens, tem verdades, bases, verdades que são o alicerce para o cristão. Elas não podem ser esquecidas, né? E quando nós lemos a primeira mensagem angélica, a gente vê que o Antigo Testamento tem verdades ali que precisam ser restauradas. A mensagem do sábado, o sábado é o quê? O memorial da criação. O que é o memorial? É algo que você precisa lembrar, está sempre lembrando. E o sábado foi estabelecido na criação, quando Deus criou todas as coisas. Que lá diz, ele criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O céu é um tempo semanal, separado por Deus, para que a nossa mente, esse dia remete a nossa mente para a criação e para o Deus Criador. Remete a nossa mente para a criação, verdades que não podem ser esquecidas. Você acha que o ensino bíblico da criação do mundo, você acha que ele tem importância hoje, no mundo onde se prega o evolucionismo? Você acha que tem importância? Vejam, o ensino bíblico sobre a criação do mundo, ele foi rejeitado no mundo acadêmico. Hoje, nas nossas universidades, não se ensina a criação do mundo, não se ensina Deus Criador que criou todas as coisas, mas se ensina sim estudos de Charles Darwin, estudos de evolucionismo, porque ensinar a criação, o ensino bíblico, como o mundo começou, ensinar sobre o Deus Criador é tirar o poder da ciência. Então eles têm o ensino bíblico como uma história para crianças. É um ensino, infelizmente, irmãos, totalmente rejeitado no mundo acadêmico. Para muitos é pequeno demais esse assunto, é algo sem importância. Um Deus Criador, criar um boneco, soprar nas narinas e passar a ser algo vivente, isso é história para criança. Infelizmente, irmãos, os ensinos de Gênesis 1, capítulos 1 e 2, estão sendo esquecidos, jogados por terra. São verdades que precisam ser o quê? Restauradas. Não é? Restauradas. E a quem Deus confiou essa missão? Para quem? Para o povo de Laodiceia, a última igreja do Apocalipse, que tem a última mensagem de advertência adventistas do sétimo dia. Essa é a nossa missão. Deus espera isso de mim e de você. Gênesis 1 e 2, verdades que foram esquecidas, jogadas por terra ao longo do tempo. E
E aí é que entra a armadilha de Satanás, irmãos. Acompanham aqui o meu raciocínio. Olha como Satanás é sutil. Sutil. Vejam. Se você não acredita no início, como tudo começou, da forma que as Sagradas Escrituras ensinam, da forma que Deus nos diz, não é? Como vai acreditar no final? Se você não acredita que Deus criou um boneco de barro, soprou nas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente, como é que você vai acreditar que com a voz do arcanjo que vai ressoar e com o som da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão, se você não crê nem da forma como um homem veio à existência? Como, irmãos? O foco de Satanás está no começo da criação. Por quê? Porque era uma mensagem base. Se ele conseguir eliminar essa verdade do meu e do seu coração e do coração das pessoas, olha só o que ele vai conseguir. Passa aí, por favor, irmão. Se retirar o alicerce, essa verdade, irmãos, da Gênesis 1 e 2, é uma verdade base. É como uma casa. Se você tirar o alicerce da casa, ela vai ficar de pé. O telhado vai cair, as paredes vão cair, por quê? O alicerce é a base. Acompanha comigo esse raciocínio. Olha o objetivo de Satanás. Se não houve criação, se não houve um Deus criador, não houve criação, não é isso que ele está pregando nas universidades? O evolucionismo, que o homem evoluiu de uma matéria, evoluiu até chegar aonde ele está hoje? Muito bem. Então, se não houve essa criação, não houve o Jardim do Éden. Não houve o Jardim do Éden. Não houve o primeiro pecado. Agora eu vou fazer uma pergunta. Se não houve pecado, para que Jesus vai voltar? Hein? Você está acompanhando o raciocínio? Você está percebendo aonde Satanás quer chegar, o engano que ele está trazendo? Você consegue? Vejam, se não houve Jardim do Éden, não houve também a criação, e não houve o sétimo dia, e o santo sábado passa a ser apenas uma herança do povo judeu, não um mandamento de Deus, que exalta o Deus Criador de todas as coisas. Não houve Jardim do Éden, não houve criação, não houve o sétimo dia, o sábado jogado por terra. Vejam bem, se não houve Jardim do Éden, próximo slide, por favor. Próximo slide. Se não houve Jardim do Éden, não houve criação. Se não houve criação, não houve o primeiro casamento. Então Deus não deu um modelo de casamento. E agora? Por isso que o mundo está essa bagunça, irmãos. Você pode casar da forma que você quiser, com quem você quiser, permanecer casado o tempo que você quiser, porque Deus não deu um modelo de casamento. Não é isso que Satanás quer pegar? Só um minutinho. Vejam, irmãos, todo conceito de casamento cai por terra se Deus não deu um modelo de casamento. Tudo se desmorona, irmãos. Uma coisa está ligada à outra. Tudo cai por terra. As verdades de Deus sendo jogadas por terra. E quem é o povo que Deus levantou para o tempo do fim, para restaurar todas essas verdades que estão sendo jogadas por terra? Quem? Os adventistas do sétimo dia. É o tempo do povo da última igreja do Apocalipse.
que tem a última mensagem de advertência e o último convite. Pois não, irmã Terezinha? Eu queria dizer que você acabou de comentar que tem pessoas que eu já ouvi falar que o Velho Testamento já foi morrido, Sim, no mundo evangélico, não é? O mundo evangélico considera o Novo Testamento apenas, né? O apóstolo Paulo, não é? As cartas do apóstolo Paulo. Veja, irmãos, que tristeza, Satanás atacando a base, o alicerce, né? Essa verdade da palavra de Deus no início, como tudo começou, sendo o alicerce, quem não crer ali, como tudo começou, vai afetar também o quê? O que vai acontecer no final. Quando ressoar a voz do arcanjo e a trombeta de Deus soar, e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Como eu vou acreditar nisso? Se eu não acredito nem como o Deus Criador que criou todas as coisas. Verdades que precisam ser resgatadas. E muitas outras verdades, irmãos. Vamos para o próximo slide, por favor, porque agora nós vamos também para uma mensagem importantíssima, a segunda mensagem angélica descrita em Apocalipse capítulo 14, verso 8 e Apocalipse 18, verso 4. Vamos ler? Diz assim: a segunda mensagem angélica. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Pode passar o próximo, por favor? E Apocalipse 18, verso 4: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados. O que é Babilônia? Essa segunda mensagem angélica chama a nossa atenção para Babilônia. O que é Babilônia? Muitos utilizam essa mensagem para condenar, para agredir, para criticar. Babilônia está ligada à Torre de Babel, né? Confusão. Era uma Torre de Babel onde os construtores queriam chegar ao céu. Virou um império, Babilônia, da Torre de Babel, 2000 anos depois do dilúvio, e depois, esqueci o tempo, acho que foi 38 anos. Depois da Torre de Babel, veio a ser o Império Babilônia. E logo depois, hoje, no tempo do fim, Babilônia é o quê? Um falso movimento religioso. Isso é Babilônia. Isso é Babilônia. Será que Babilônia começou realmente na Torre de Babel? Será? Foi o início dela ali? Queridos, esse efeito vem do espírito de Lúcifer, lá no céu. Quando Lúcifer disse: eu subirei ao céu, eu serei. Lúcifer falou: eu. Quantas vezes a palavra eu? Quantas vezes a palavra eu? Babel, queridos, foi uma extensão, uma continuação do que aconteceu lá no céu, onde os construtores queriam também subir, alcançar o céu, assim como Lúcifer, o mesmo espírito. Queridos, será que hoje Babilônia, que significa confusão de valores, o que a gente está vendo no mundo, confusão de valores, confundir a verdade, né? O objetivo de Satanás através de Babilônia, confundir a verdade do coração das pessoas, o eu ocupando o lugar de Deus na nossa vida, o homem caminha para a sua autodestruição, porque eu quero. Não é assim que a gente fala às vezes?
Às vezes a gente ignora a vontade de Deus, até na nossa vida. Eu quero, eu gosto, eu penso, eu acho e eu decido. Eu sou independente. Você já alguma vez já teve esse tipo de pensamento? Cuidado, irmãos. Esse espírito não vem de Deus. O Espírito de Deus é quando a vontade de Deus é soberana na nossa vida. A vontade de Deus deve ser soberana. O nosso eu deve morrer e dar lugar a Cristo sendo o centro da nossa vida. Não teve a bênção de Deus, não é? Lúcifer saiu do céu, foi expulso e Babel se espalhou sobre a terra, não é? Ninguém entendia mais nada, confusão de línguas, porque não teve a bênção de Deus. Mas, queridos, essa segunda mensagem angélica, ela tem um aspecto muito interessante, muito especial, que a gente deve prestar bastante atenção. Olha só, na verdade, a segunda mensagem angélica é uma mensagem de esperança. Por quê? Devemos ter um olhar retentivo para com ela, entendendo que dentro dela, dentro de Babilônia, existem pessoas fiéis ao Senhor, de acordo com a luz que eles receberam. Eles são fiéis, pessoas sinceras. Deus ainda não trouxe para o meio do seu povo, porque Ele está esperando o momento certo. O momento certo. Deus está esperando o momento adequado. Mensageiros equilibrados. Mensageiros, nós, equilibrados. Deus espera isso de mim, de você. Essa função é nossa, ir buscar-nos lá fora. Ir buscar-nos, irmãos. Isso que diz aqui, olha. Deus está esperando o momento certo e mensageiros equilibrados para irem buscar os seus filhos que estão por lá. É por isso que a Bíblia diz: saiam dela, povo meu, venham viver com aqueles que estão em jornada para a terra prometida. A mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma mensagem de salvação para todas as pessoas. Amém. Para todas as pessoas. Então, ele diz, irmãos, está às portas aí do Pacto Esperança. A semana de evangelismo, a ação social. O que Deus espera de mim e de você? Adventistas do sétimo dia, como o povo designado por Deus para preparar o mundo para a volta dele. Vamos usar os nossos dons, os nossos talentos para isso, não é? Devemos pregar: arrependam-se, sai dela, povo meu, porque coisas piores virão e vocês devem viver como os filhos de Deus. Se não aceitar a Bíblia, coisas piores virão. Fique fora disso. Evangelismo, livro Evangelismo da escritora Ellen White diz na página 312: Deus tem milhares que não dobraram seus joelhos a Baal, irmãos. Amém? E é papel dos adventistas do sétimo dia levar a mensagem para eles. Terceira mensagem angélica, Apocalipse, já estou terminando, Apocalipse 14, 9, 10, 11 e 12. Vamos ver lá? Pode passar o próximo, por favor? Diz assim, terceira mensagem angélica. Vocês estão vendo, irmãos, que as três mensagens angélicas, a importância dela para a igreja adventista? Que a nossa função está concentrada nas três mensagens angélicas. O adventista do sétimo
essa doutrina, essa mensagem. Porque é para nós, é para o tempo do fim. É para o povo do tempo do fim, a igreja de Laodiceia. Então, essa mensagem ela deve estar na ponta da língua de todo adventista do sétimo dia. Diz assim, irmãos, eu vou me deter apenas aqui na última frase, tá? Na penúltima e na última, por causa do tempo. Olha só, depois vocês podem ler com calma em casa, Apocalipse 14, 9, 10, 11 e 12. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Qual é a ênfase da terceira mensagem, meus queridos? Angélica. O remanescente. A resposta para a pergunta está aqui, não é? Quem é esse povo que vai resgatar as mensagens que estão esquecidas, como as que foram citadas? O Antigo Testamento, a mensagem do sábado como memorial da criação e a mensagem do Deus Criador. Quem é esse povo? Os remanescentes. Quem são os remanescentes? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Não é? Esse é o povo que vai resgatar as mensagens que estão esquecidas. A Bíblia é clara: os santos, o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Esta é a última mensagem da Bíblia. É o último livro da Bíblia para a última igreja da Bíblia. São 7 igrejas, irmãos. Já estudamos sobre isso, lembra? Éfeso, Esmirna, Tiatira e assim por diante. E nós estamos no período da última igreja, a igreja remanescente, cujas características estão de acordo justamente com o período do tempo do fim, com a nossa igreja adventista do sétimo dia, o povo que Deus designou para restaurar as verdades esquecidas e também para preparar o mundo para a volta de Jesus. É por isso que eu e você somos adventistas do sétimo dia. Essa é a nossa identidade. Não podemos esquecer e perder o nosso foco, distrair a nossa mente. Preparem-se, porque Jesus está voltando. Nós vemos os sinais. Quais são os sinais que nós estamos vendo, irmãos? Dia a dia nos noticiários, nós vemos, já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Vamos resgatar as mensagens esquecidas. Como é a guarda do sábado na sua casa? Como é? A sexta-feira chega, a gente ainda está nos afazeres domésticos, ou você já preparou aquele lanche gostoso, porque vai chegar o santo dia do Senhor. Algo especial, algo que não é comum, é especial. Você reúne a sua família para fazer o culto do pôr do sol? Como é a guarda do sábado no seu lar, meus queridos? Isso deve começar de dentro da nossa casa para fora. Precisamos resgatar as mensagens esquecidas. Vamos pregar com amor, com respeito, com moldura de esperança, levando esperança aos corações. Para terminar, irmãos, nunca perca de vista o papel para o qual você e eu fomos chamados, para preparar o mundo para a volta de Cristo. Eis que venho sem demora. Essa é a nossa missão. Que prazer servir a Cristo, não é? Vamos nos colocar de pé e vamos cantar este hino. Esse é o meu desejo e a minha oração nessa noite, em nome do Senhor Jesus.